uma salva de palmas aqui para o Atos. Atos, a palavra é sua. Muito obrigado, agradecer a organização por estar aqui. Eu pretendo focar o ocultismo no ponto de vista psicológico, que é o que eu tenho entrado mais ultimamente no blog. Alguns de vocês já devem ter visto a origem, a crítica de origem. A psicologia, em termos de Jung, dá um grande suporte para o ocultismo, porque o que Jung trata não é ocultismo, é psicologia, mas faz essa ponte com o ocultismo. Então, esse cara aqui, ele conseguiu fazer essa ponte da maneira mais visual possível, porque ele trabalha com símbolos. Esses símbolos é a manifestação do que está dentro do nosso interior, não da mente, que seria o consciente, mas da grande mente, que seria o consciente e o inconsciente. Então, nós temos o lado racional, que é explicado pela psicologia, e vamos ter o lado emocional, visual e inconsciente, que seria a parte da mídia, o que está na grande mídia. O que é que essa mídia passa para a gente? De forma de entretenimento, vamos dizer assim. Esse senhor é Carl Gustav Jung. Ele fundou a Escola de Psicologia Analítica, foi discípulo de Freud, um grande amigo de Freud, e depois grande inimigo de Freud, porque eles brigaram. E ele pesquisou muito gnose, alquimia, hermetismo. O cara realmente é um crânio e tem me abrido esses horizontes. Eu recomendo a todos que gostam de ocultismo pesquisar sobre Jung e os livros de psicologia e alquimia e estudos alquímicos, que é o que eu estou usando como base aqui. Então eu estou dando a vara de pescar para vocês irem além dessa palestra. Não sou psicólogo, nem expert em Jung, apenas um admirador. Eu procurei fundo. Vou usar Jung como uma linha guia, como o mestre dos magos, para explicar conceitos herméticos e mitológicos. E, em última instância, a gente não vai estar falando de psicologia, a gente vai estar falando mesmo da nossa mente, do nosso espírito, do que compõe nossas buscas. Afinal, o todo é mente, o universo é mental, que é o princípio do mentalismo do Kaivalyo. Nós sabemos que o mundo não foi criado na minha ou na sua mente, mas na mente do todo. Esse todo é uma outra palavra para Deus, mas desvinculada de religiões, de preconceitos, que foi a forma que o Hermes encontrou de passar isso sem estar com aquela ideia de Deus, que a gente tem muito no Ocidente. Sempre com vários anéis exteriores, anéis interiores, sempre motivos circulares. Esses motivos circulares simbolizam a eternidade, que é o Ouroboros, Ouroboros, já vi com esses dois nomes. E que temos isso no símbolo daqui, do Sirius Gaia. Nós temos também a roda do Dharma, sintetiza os ensinamentos do budismo, com oito pais, vamos dizer assim, simbolizando as 8 nobres verdades, que também tem no Sirius Gaia, mas por outro motivo. E a roda simboliza a completude, a eternidade, e o do centro simboliza a disciplina, que mantém tudo isso unido. Então, sem disciplina, a gente não vai muito longe. Jung pegou esse conceito simbólico do círculo da eternidade e denominou de self. Ele não quis criar uma coisa nova, mas também não quis se basear numa religião. A psicologia dele é muito voltada para uma coisa acadêmica, vamos dizer assim. E ele enfrentou muita crítica, mesmo procurando ser acadêmico. Então, o que é que ele define o self? O self não é somente o centro, mas também a circunferência total que abrange tanto o consciente como o inconsciente. E é também o centro dessa totalidade.
O self é a totalidade do nosso ser. É o unificador de opostos. Ele é a imagem de Deus. Na psicologia, ele chama essa imagem como um complexo. Ele é como se fosse uma entidade dentro de nós autônoma. A gente não comanda essa imagem, não é uma coisa consciente. E vemos que a imagem de Deus, obviamente, não é Deus, é uma imagem. Uma imagem nunca é o conteúdo, e sim uma representação do conteúdo. Quando você tem a ideia de Deus no íntimo, não só a sua ideia, seu conceito de Deus, como o conceito de toda a humanidade. Isso é dado de forma que Jung não explicou direito, mas passa de inconsciente para o inconsciente. Isso tem também em Freud também. Conteúdos herdados através do inconsciente. Porque no inconsciente nós somos verdadeiramente um. Nós compartilhamos esse inconsciente coletivo. Quando você fala, por exemplo, da ideia do pai, o complexo do pai, não é só a ideia que você tem do seu pai, mas da ideia que toda a humanidade tem do pai de tempos imemoriais, vamos dizer assim. Então, o self não é o todo do hermetismo, e sim uma representação do todo para você dentro da sua alma, não consciente também. Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não se delimita em parte alguma. Esse é Nicolau de Cusa, um monge filósofo do século XV, falando quase a mesma coisa que Jung. Então temos essa visão que dizem a mesma coisa, que podemos intuir que somos de fato a imagem e semelhança de Deus. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É o Gênesis versículo 1, 27. Mas qual a imagem que se refere à Torá, na sua língua original, que é o hebraico? Selem, que é o termo para imagem no hebraico, significa sombra, ilusão, figura, ou até mesmo fantasma. Portanto, quando experimentamos Deus dentro de nós, estamos experimentando uma imagem, ou uma sombra, ou um reflexo, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo transcende a nós. Nós não nos pertence, vamos dizer assim. Nós compartilhamos o nosso Deus e o Deus de toda a humanidade dentro de nós. Vocês podem pensar no infinito, nunca vão conseguir terminar esse infinito na sua mente, porque o infinito obviamente transcende vocês. Então é uma abordagem muito oriental para um conceito que a gente tem muito ocidentalizado, muito duro. A gente tem que pensar mais ou menos de forma oriental, lidando com paradoxos. O próprio Kybalion fala que não é igual ao que está em cima, é equivalente, análogo, parecido em termos, mas funcionando da mesma forma. Então, temos um reflexo do todo em nós, através de uma força análoga, mas não igual, que Jung denomina como self. Jung enfatiza que o self não é benigno por natureza. Aí você pergunta, mas como ser minha ideia de Deus? Minha ideia de Deus é só o bem. Não, porque ele não é a sua ideia de Deus. Ele é a sua ideia inconsciente de Deus que transcende você. Então é a imagem fortíssima de Deus que cada um carrega dentro de você, até mesmo um ateu. E o todo nunca pode ser uma parte, senão não seria o todo. Então você, quando está comprando o lado bom do todo, o mal vem junto também. Então o que você vai fazer com isso não é problema do self. Você vai fazer com essas informações que o self vai estar jogando ou trabalhando em você. Isso é problema do ego, do consciente. Você vai ter que lidar com esses conteúdos que vão aflorando na sua mente, porque o self ele só quer o equilíbrio, ele só quer que você se desenvolva. Então, essa tensão de opostos, o self coordena, mas você é que ele vai ter que se garantir no final das contas.
Então, às vezes, a gente precisa confrontar esse Deus. Ele pode ser um tirano, como nós vemos na Torá, mas pode ser muito benigno também. E isso explica, muitas vezes, nesse lidar com Deus, aqueles casos de líderes religiosos que acabam se tornando carrascos, inquisidores, talibãs, gente que sobe a cabeça mesmo, assim, a ideia de Deus. Não é exatamente por culpa deles, é por não saber lidar com essa força que vê o bem e o mal. No Bhagavad Gita, nós encontramos o seguinte aforismo: para o ser vivo que conquistou a mente, essa mente é o melhor dos amigos. Para aquele que falhou em controlar a mente, essa mesma mente age como o pior dos inimigos. A palavra mente aqui é algumas vezes traduzida para o português como ego. Isso é errado. O equivalente no ego, no hinduísmo, é ahankara, que seria o falso eu. Nós vemos aqui Atman Manas, que é a palavra que ele usa, e Anatmanas, que seria o cara que controlou a mente, Atmana, e Anatmanas, que não controlou a mente. E o que é Atman? Atman é alma, espírito, que transcende a própria pessoa. É uma coisa da pessoa, mas que transcende a própria pessoa. E isso é muito próximo do conceito de self de Jung. Então esse é o verdadeiro eu, e é o que você tem que controlar. Isso tem uma diferença grotesca se você pegar ego, porque aí diz, eu vou matar meu ego, vou me livrar. Não, você tem que controlar seu eu superior, tem que ser controlado, que é a questão da disciplina na roda do Dharma. E agora vamos entrar na parte de mídia, que é uma historinha, um conto antigo dos irmãos Grimm, século XVIII e XIX. E os irmãos Grimm pegaram as tradições orais da Europa e fizeram a forma final dos contos de Branca de Neve, João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, etc. Tem um que é bem pouco conhecido deles, que se chama O Espírito na Garrafa. Era uma vez um filho de um pobre camponês que estudava na cidade. Ele queria continuar seus estudos e voltar para a universidade, mas o dinheiro acabou. Então ele ficou com o pai ajudando na fazenda. Certo dia ele encontrou na floresta um gigantesco carvalho. Ouviu então uma voz que saía do chão, perto das raízes do carvalho, gritando, me solta, me solta. Aí o menino cavou com as próprias mãos essa raiz da árvore, encontrou uma garrafa bem fechada, ou hermeticamente fechada, e era dela que saía a voz. Quando ele tirou a rolha, o selo da garrafa, um espírito saiu dentro dela, ficou gigantesco, tamanho quase do carvalho, o gênio da lâmpada, vamos dizer assim. E esse espírito saiu pé da vida, dizendo, fui trancado aqui por castigo, sou o poderosíssimo Mercúrio e agora devo quebrar o pescoço de quem me soltou. Não sei qual era a lógica desse gênio, mas o rapaz esperou para ver, né? Aí, como o rapaz era meio de mocó, meio trickster, aí ele falou, peraí, qualquer um poderia dizer que estava preso na garrafa, que é o poderoso Mercúrio e tal, mas eu não vi você saindo da garrafa. Quem garante que você é você? Aí o gênio, que não era muito inteligente, voltou para a garrafa para mostrar que era ele. Aí o menino, obviamente, fechou de novo. Aí esse espírito ficou bem mais dócil, né? Negociando, né? Peraí, eu não queria realmente quebrar seu pescoço, era só bravata. Aí primeiro prometeu que não ia matá-lo, depois prometeu dar uma recompensa ao rapaz, se ele soltar. Aí o rapaz soltou, ele deu uma recompensa que era um pano que a pessoa passasse em qualquer metal, ele viraria um metal de valor, prata, ouro. Aí ele passou o pano no machado e conseguiu vender o machado de prata, que virou prata, por uns 400 moedas de ouro, sei lá. E pôde concluir seus estudos e virar médico.